Quando acordar, me chama. Esse podcast é uma iniciativa de duas advogadas, eu, Isabel, e a Ana, para falar do direito das famílias e outros temas relacionados a esse universo, ou seja, quase tudo, porque quando falamos de famílias, não existe nada simples que não se possa complicar. Vamos ao tema mais falado do direito das famílias, a pensão alimentícia, que hoje nós preferimos, pelo menos, chamar de manutenção financeira. Recentemente, um episódio da novela Vale Tudo trouxe à tona o tema que permeia a realidade de muitas mulheres do Brasil, o sustento solitário dos filhos. A personagem Lucimar acessa a Defensoria Pública via aplicativo para buscar uma orientação jurídica sobre um pedido de pensão alimentícia e a frase "filho não é só problema da mãe" ecoou, levou a um aumento da procura desse atendimento em 300%. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o número de novos pedidos de pensão alimentícia teve uma alta de 66% de 2020 a 2024. O episódio da novela e muitos memes nas mídias têm denunciado a dura realidade das mulheres que sustentam sozinhas os filhos e ainda são muitas vezes acusadas de estarem usando a pensão em benefício próprio. Outros dados importantes que a gente pode trazer aqui, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, 62% das mulheres detêm a guarda dos filhos menores, enquanto apenas 4% dos homens. E a guarda compartilhada é 34% dos casos, sem falar em outros arranjos, como outros cuidadores, como os avós ou outros parentes. Como esse assunto se desdobra em muitas questões, e principalmente por conta da perspectiva de gênero que envolve, eu acho que a gente vai precisar de 2 episódios, né, Ana? Pode ser. Tudo bem? Prazer estar aqui de volta para a gente trocar aqui algumas tretas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Esse estudo do IBGE, ele, ao colocar a questão dos 62% e apenas 34% ser guarda compartilhada, ele aponta que não é porque as mães resistem, mas é porque existe também um desinteresse muito grande ainda de muitos pais em estarem. Sem nos prolongarmos muito nesse universo do juridiquês, que para as pessoas é difícil, vale aqui a gente explicar as características do direito alimentar. Primeiro, é um direito personalíssimo e intransmissível, ou seja, é daquela pessoa que recebe os alimentos, vamos dizer, o Joãozinho é filho da Maria e do José. O direito de receber alimentos é do Joãozinho. Isso ele não pode transmitir para outra pessoa. Ele é indisponível, o que significa que mesmo a Maria nunca precisando dessa contribuição, ela não pode dispor de dizer que não precisa. Ela pode dizer que naquele momento, enquanto representante, ele não precisa contribuir. Mas não é um direito que seja dela, porque é personalíssimo do Joãozinho. Então ela não pode dispor desse direito dizendo que nunca o José vai precisar contribuir com essa pensão. É impenhorável, o que significa que quando você recebe pensão, existe depois, porque a gente depois vai falar um pouco também, de que a pensão vai lá para frente, depois tem os pais idosos e os próprios filhos maiores de idade, você tem aí um hiato até se formarem na faculdade. Se recai alguma dívida, não recai, não pode pegar na parte onde é os alimentos. É irrepetível, ou seja, se você pagou, não dá para depois pedir a devolução. Mas essa manutenção financeira, ela é pautada por um trinômio, que é a possibilidade de quem contribui, a necessidade de quem recebe e a proporcionalidade entre essas duas coisas, Então, essa manutenção financeira, resumindo, ela é pautada na necessidade da criança e na possibilidade de quem vai contribuir. Não tem a ver com o tempo. Porque o que a gente recebe aqui, mais uma vez falando, a gente falou no episódio sobre guarda, de pessoas com essa dúvida, mas eu tenho, a convivência é 50% na casa dele, 50% na minha casa, por que eu tenho que contribuir, enfim. A contribuição, lembrando mais uma vez, é por capacidade, quer dizer, quem ganha mais, contribui mais, mesmo com o tempo dividido. Seguindo nessa linha, o Código Civil estabelece no 1694 que os alimentos devem ser fixados nessa proporção, mas essa proporção também beneficia muito mais
quem paga alimentos do que quem efetivamente ganha, que é justamente o vulnerável, né. Você tem, quando você fala em razoabilidade, não é uma razoabilidade sobre a criança tinha, quando os pais eram casados, todas essas despesas pagas, então é razoável que você parta do princípio de que existia nessa família a possibilidade de pagar todos esses custos. E agora, o que acontece? Só porque se separam, ela não precisa mais dessas despesas? Não, né? Mas infelizmente o preceito ali da razoabilidade, ele é muito mais voltado para quando os pais são muito ricos, você dizer que não é razoável que seja fixado num valor muito alto a pensão, porque a criança não vai gastar tudo aquilo. Outra questão também, que é bacana a gente esclarecer, né, é que essa proporção, ela não significa que os pais têm que dividir 50% cada um, né? As pessoas chegam muitas vezes com essas dúvidas. É a questão do tempo, né, na casa de cada um e quanto gasta, e tem essa questão dos 50%. Ah, não, a criança custa 100, é 50% para cada um. Não, voltando, por capacidade, né, entendendo também quem pode contribuir com qual despesa, inclusive não só financeira, né? Às vezes a pessoa não pode contribuir financeiramente, mas ela contribui de outras formas. E que é muito... sabemos que na maioria das vezes o caso é da mulher, que acaba contribuindo com o seu tempo. E é um tempo que, na verdade, como a gente já tinha falado em outros episódios, ele gera dinheiro, porque o cuidado, ele poupa dinheiro. Se você tem uma pessoa que está levando no colégio, ajudando a estudar, fazendo a comida, você está deixando de pagar uma terceira pessoa ou várias terceiras pessoas para fazerem esse trabalho. Então, existe um valor financeiro que não é levado em consideração, mas que não apenas poupa dinheiro, melhor dizendo, para essa família, para quem não faz esse trabalho, porque ele tem mais tempo para se dedicar às próprias atividades profissionais, porque não precisa gastar tempo, né, cuidando das reuniões de escola, levando no médico, se tomou, se não tomou o remédio. Mas, ao mesmo tempo, também isso prejudica muito quem faz as tarefas de cuidado, porque o mercado de trabalho pune muito as mulheres justamente por causa dessas atividades, né? As mulheres representam a maioria absoluta, as mulheres gastam o dobro de horas que os homens com atividades domésticas de cuidado. E hoje a gente já tem uma geração sanduíche, que aliás é até a minha geração, que já cuida dos filhos e dos pais, quando não raro, ainda cuidam dos sogros e das sogras. Verdade. Mas já levantando uma polêmica aqui, pensando aqui, né, quem paga a manutenção financeira, né, quem é o alimentante, numa linguagem mais antiga, quem pensiona, sempre tem um teto, né, mas quem recebe nunca tem um teto, gente. Então, assim, que a gente vê são homens com limite financeiro lá fixado, a pensão é tanto, se vira, né, e mulheres empenhando não só o seu trabalho, esse trabalho doméstico invisível, não quantificável, como também toda a sua renda e outras rendas, assim, no fim, o que a gente quer dizer, assim, com proporção também empenhando na proporcionalidade dos custos da criança, às vezes 70% desses custos, da sua renda, né, pessoal, dos custos da criança, Mais às vezes, quem pensiona aqui, não vou falar homem ou mulher, mas na maioria dos casos é o que a gente vê. Homens pensionando, os homens empenhando com um teto. Até porque se os homens são apenas 4% das guardas unilaterais, são eles quem estão pagando essa conta, né, dos alimentos. E eles estão pagando essa conta nessa proporção limitada do Rio de Janeiro para um filho de 20% dos seus rendimentos, sejam quais forem. Para 2 filhos, 30%. Além do trabalho doméstico, tem uma outra questão que perpassa. O fato de que as mulheres recebem 76% da remuneração masculina. As mulheres brancas, né? Porque a distância entre homens e mulheres, um homem branco e uma mulher negra, chega a 40% salarial de diferença. Então, você fala assim que a pessoa que recebe menos, não tem teto para contribuir com o sustento dos filhos,
e a pessoa que já está no mercado de trabalho recebe mais, ela tem uma limitação de quanto ela vai ter que ajudar os filhos. Mas para a gente também não tacar fogo em tudo, eu acho que a nossa experiência aqui mostra muito que pais muito dedicados, que participam muito da vida dos filhos, eles tendem a não discutir quanto os filhos custam. Eles entendem quanto E passam a conhecer a realidade de ter uma criança em casa e o quanto ela acaba gastando indiretamente, custos indiretos que você não vê, né? Aquele dinheiro que dilui, de transporte, de lanche, e parou ali para comer uma coisinha. E isso vai se somando. presentes dos amigos. Um ponto que eu observo também é que mesmo crianças que têm necessidades, né? Você tem hoje um aumento muito grande de crianças com TEA, né? Que é esse transtorno do espectro autista, ou crianças com outras necessidades. Isso é muito pouco considerado quando se fixa a pensão, né? E se a mãe tem uma criança que tem necessidades específicas, a tendência é que ela ainda tenha mais dificuldade ainda de se colocar dentro do mercado de trabalho e ganhar dinheiro com isso. Porque uma criança que tem necessidades maiores, ela exige ainda mais tempo do que aquele dobro que a gente já vê lá no IBGE apontar. Eu acho que hoje eu vi uma notícia da redução, vai haver uma redução de carga horária de trabalho para mulheres com filhos neuroatípicos. Pensando sobre a questão de crianças com necessidade maior e com uma lei que prevê que as mães vão poder ter uma redução de trabalho, eu me questiono, mas aí essas mulheres também vão ficar estacionadas profissionalmente, né? É bem possível, né? Já vai ser julgadas de início, né? E outra coisa, isso fala muito de como a gente tem uma política maternalista no Brasil, né? Porque você, em vez de fazer essa pesquisa para ambos, e você é que nem a licença maternidade e licença paternidade. A licença maternidade são 3 a 4 meses, né? Tem escritórios e empresas que dão até mais meses, mas a licença paternidade é uma semana, né? E além disso, aí se o pai quiser participar, ele pode tirar as ferinhas dele para ficar lá e tomar intimidade com a criança. Na verdade, é como se o homem fosse poupado de ter um direito que, na verdade, pouco ajuda ele, né? Depende, né? Se ele realmente não tá querendo participar, para ele às vezes ajuda, né? Porque esse trabalho é um trabalho difícil. Dificílimo. Né? E eu acho que se eles quisessem de fato participar desse cuidado inicial ou outro cuidado, eles estariam buscando isso, né? As mudanças legislativas, afinal de contas, a representatividade é muito maior. Sim, né? Quem faz as leis não são mulheres. Então, quem vai usar essa diminuição do tempo? Obviamente, a mãe, porque, né, a política é feita para a mãe. Mas ela vai ser punida, gente, porque o que a gente vê na prática é que essa mulher é punida no mercado de trabalho, ou seja, ela trabalha menos, eles têm que pagar aquilo, então vamos estacionar o salário dela naquele lugar, ela não consegue mais ser promovida, e aí quando chega lá na hora, no fim da conjugalidade, até aí, ela ainda vai ficar nesse lugar muito frágil e vulnerável financeiro, tendo que cuidar, e isso sendo muito pouco visibilizado, porque o que importa, na verdade, é a contribuição financeira mesmo de quem é o devedor de alimentos. Então, aqui para a gente esclarecer os nossos ouvintes, a gente vai falar um pouco sobre como é que é calculada essa pensão, essa manutenção financeira. Sobre quais verbas, né? O que entra, o que pode ser colocado dentro dessa conta, primeiro do custo da criança, e depois também sobre quais verbas, se a pessoa for, né, seletista, enfim, sobre quais verbas recebidas o alimentante tem que pagar essa pensão, né? As férias de 13º já são uma questão pacificada, já se entende que quando você faz esse desconto direto em folha, ele também entra nas verbas e nas verbas de férias e 13º já sai automaticamente com desconto, tá? As horas extras, horas adicionais no turno por periculosidade e insalubridade, depois de muitas discussões, também foram incluídas. Mas a verdade é que você tem ainda muitos prêmios e abonos sobre produtividade, etc., que não são incluídos. Além disso, assim, diárias de viagem, auxílios, ajudas de custo, várias nomenclaturas que realmente representam um aumento no ganho da pessoa, mas que são entendidas como não incluídas. O próprio FGTS
e as verbas rescisórias são questões bem discutidas. Se o FGTS for levantado porque a pessoa foi demitida, existe já um entendimento de que existe um proporcional aí, né, que pode ser repassado aos filhos, mas ainda não é uma coisa muito definitiva. A participação nos lucros e resultados, por exemplo, já foi e voltou. E agora ela chegou num caminho intermediário. O primeiro entendimento da quarta turma do STJ era no sentido de que caberia que o percentual de alimentos fosse aplicado também sobre essa participação nos lucros. Até porque ela, né, integraria a base salarial da pessoa, porque muitas pessoas entram em empresas, em contratos, né, assim, que ganhando pouco e recebendo depois, né, no fim do ano, um bônus, já faz o contrato com esse pensamento. Então, muitas empresas trabalham dessa forma. Na verdade, se você for pensar, esse valor não vai integrar um planejamento de vida daquela pessoa. Sem falar que é um princípio, né, das questões alimentares que os filhos usufruam do padrão de vida de ambos os pais. Se um pai tem uma verba alimentar que depois ela é aumentada pelo PLR, que é essa participação, é natural, né, é correto que os filhos também recebam, porque fica condizente com as possibilidades desse pai de pagar, né? Mas no final das contas isso foi cassado pela terceira turma, foi entendimento, mas mais recentemente chegou a uma terceira possibilidade, que é uma possibilidade em que está mais ampliada, e que você tem que, para que o PLR seja aplicado, né, você tem que provar que existe uma necessidade específica que justifique o PLR também entrar nos custos, nas despesas de alimentos e tudo mais. Porque senão isso não ficaria sendo incluído. O que eu, particularmente, não acho justo, porque acho que você permite que uma pessoa tenha poupança, faça uma poupança às custas de não contribuir com o sustento dos filhos que são comuns. Muitas vezes você vê pessoas que não têm TLR, ganham só aquilo, ganham menos porque trabalham ou porque tem que usufruir da bolsa aí que dá 50% de liberdade de tempo, né? As mulheres são a maior parte absoluta de pessoas que têm trabalho de meio expediente no Brasil, ou seja, também são pessoas que ganham menos por terem menos tempo de trabalho. Outro tema dentro do sustento dos filhos que atravessa muito é o abandono afetivo e material. Por quê? Ele é muito relacionado a você ter a possibilidade de pagar uma vida, né, com um padrão muito bom, mas você prefere pagar um padrão mais ou menos. Muitas vezes, quer dizer, eu diria que a maioria absoluta, relacionado às suas dificuldades com a mãe. Exatamente, né? Uma retaliação à mãe acaba recaindo patrimonialmente sobre a criança. Só que por que isso é um abandono afetivo e material? Eu acho que por que é afetivo e não só material, né? Porque se você é um abandono afetivo, até no aspecto de que é uma falta de afeto, você, por não gostar da sua ex-mulher, você impor a um filho uma vida pior do que você poderia dar a ele. Então é uma forma de abandono afetivo. E claro que uma mãe estressada, enfim, preocupada com as contas e de como ela vai se virar ou pagar tudo que ela precisa, isso vai recair sobre a criança, claro. A criança vai sentir aquele clima de escassez, de dificuldade ali. Enfim, então recai afetivamente também sobre a criança. Sim. E um tema que eu acho que ainda não colou muito, mas que, se Deus quiser, vai bombar aí nos próximos tempos, é a questão mesmo do direito ao ressarcimento. Porque às vezes a gente vê que as crianças, quando ficam maiores de idade, se relacionam muito bem com um dos genitores, ainda que exista uma execução por não ter pago a pensão, porque é difícil também para os filhos associarem a questão do dinheiro
a parentalidade, né? Não necessariamente eles conseguem ter um julgamento de que não contribuir com nada também não chega a ser uma coisa afetiva. Enquanto o outro praticamente cuida, sustenta, faz tudo, e uma parte é super fofa, se acha o máximo. Essa fofidez. Palavra que não existe, óbvio. Mas, seguindo nesse caminho, a gente vê muito surgir uma coisa chamada direito ao ressarcimento, que é quando aí quando esse filho faz 18 anos e tem uma execução correndo, ele vai lá, porque ele se dá muito bem com esse pai, vai lá e tira essa ação de execução, porque essa ação de execução agora é no nome dele, porque ele é maior de idade. Mas a gente tem que explicar isso, né? Que, enfim, até os 18 anos, quem propõe a ação é a representante legal da criança. Depois dos 18 anos, ela que vai ter que propor. Ou a própria manutenção, não raro, Exatamente. chamar a criança para ela passar agora uma procuração. E isso, às vezes, é um constrangimento enorme, porque às vezes ela se dá bem, o pai realmente não pagou, e aí ela fica naquele constrangimento infinito de vai processar o pai. E aí, para isso, existe essa ação esse direito ao ressarcimento, que é uma forma de você dizer que quem pagou para complementar o que não foi pago de alimentos, ele pode pedir para ser ressarcido, porque na verdade, né, às vezes a mãe vai lá, ela vai complementando tudo que não entrou de pensão, e depois, se o filho, porque se dá bem com o pai, não faz nada para essa execução continuar, ele prejudica alguém que pagou pela parte dele, de si mesma e do outro, né? Então, essa ação de ressarcimento é um instituto novo que está aparecendo, se fortalecendo, mas um pouco nesse cunho de tentar validar que as pessoas se prejudicam sustentando sozinhos os filhos. O dever alimentar entre os cônjuges e companheiros, quando termina a relação, ele é fixado, né, judicialmente, baseado nas seguintes premissas: binômio necessidade versus possibilidade, que é a mesma dos filhos, né? Então leva em consideração quanto um pode pagar para o outro. Geralmente não é um valor alto, tá, gente? O caráter transitório e temporário do benefício, que significa que, tradicionalmente, até muito pouco tempo atrás, o entendimento é que as mulheres, que são, né, a maioria absoluta das pessoas que recebem pensão, elas não vão receber pensão indefinidamente, tá? Por quê? Porque Com base no que a Ana vai dizer agora, abram seus ouvidos. desincentivo ao ócio e o incentivo à autonomia financeira e à reinserção no mercado de trabalho. Esse é o entendimento. Quer dizer, aquele casal, né, que a mulher passou a vida em casa cuidando da família e do marido, e aí aos, sei lá, 70, 60, muitos resolvem se separar. Ela nunca trabalhou, ou ela tinha uma carreira que ela abandonou, e aí ela precisa se reinserir no mercado de trabalho. E aí, como é que ela vai fazer isso? Não, aí vários detalhes que sempre me chamam a atenção. O primeiro ponto é um tempo. Mas como o juiz consegue saber quanto tempo essa mulher vai demorar para arranjar um emprego? Fica a questão. Há um tempo atrás era 2 anos, depois diminuiu para 1, eu já vi jurisprudência dizendo até 6 meses. Agora, graças a Deus, a gente começa a ver alguns movimentos de algumas pensões serem fixadas em caráter vitalício, entendendo que a mulher de 60 anos, a partir de 60 anos, 60 a mais, elas não têm como agora serem jogadas ao mercado de trabalho. E não vão, provavelmente, né, ter uma autonomia financeira, né, que é um dos princípios aqui que seguia a jurisprudência para desincentivar o ócio, enfim, e a busca de se reinserir no mercado de trabalho. Quer dizer, ela pode até conseguir um trabalho, mas ela vai ter autonomia financeira? Ela vai conseguir pagar um aluguel? Era digna, né? Sim, ela vai conseguir pagar um aluguel, ela vai conseguir se sustentar, enfim, depois de ter se dedicado esse tempo à família. Enfim, realmente, não tem como quantificar em quanto tempo ela vai conseguir se reinserir e quanto ela vai conseguir. Não, a gente sabe que ela vai ganhar pouco, porque se a mulher que continua no mercado de trabalho, né, já ganha 3 quartos do que o homem ganha,
isso quando não é 40% a menos, é a mulher que nunca esteve lá ou saiu dele há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Imagina como ela vai ser recebida por esse mercado de trabalho, né? Ela não tem nem autoconfiança, coitada, para enfrentar isso. Porque também o mercado de trabalho é uma coisa agressiva que você vai se apropriando do seu poder dentro dele. E o que eu acho também, assim, que me causa muito desprazer é com essa frase, assim, desincentivo ao ócio. Mas a ética de cuidado é ócio? A pessoa trabalha cuidando dos outros, isso é ócio? Quer dizer, isso é invisibilidade máxima do que as mulheres fazem. As mulheres, voltando lá no nosso primeiro capítulo, que a gente fala que as mulheres são ensinadas a serem cuidadoras, que elas têm que sonhar em casar, né, com príncipes encantados, que raramente existem, se é que algum já passou por aqui. E, no final das contas, quando esse relacionamento acaba, volta aí para trabalhar, para o mercado, etc., porque você, na verdade, estava aproveitando um vidão onde ela lavava, passava, cuidava dos filhos, botava a comidinha dele. Aí também, voltando, realidade 2. Tem mulheres que não fazem tudo isso, mas estão lá, cuidando dos filhos, levando e buscando os filhos, tem babá, tem motorista, etc. Mas são quem? São chamadas para fazer as reuniões de pais, levar os pediatras. Tem mulheres que têm o trabalho, têm seu trabalho e acumulam o trabalho em dupla jornada, em tripla jornada, se ainda cuidam dos pais. Enfim, mas os números, voltando aí, é uma lógica, né? Quase que uma equação. Os números mostram, mesmo essa mulher com essa carga toda, ela ganha menos. Então, é matemática. E a distopia que a gente vê nesse aspecto alimentar, que me chama muita atenção, é o seguinte: a mulher, ok, ela voltou, aí ela ganha R$2.000, o cara ganha R$30.000. Dando um exemplo aqui muito louco, mas assim, ela ganha R$2.000 porque acabou de voltar para o mercado de trabalho, o cara ganha R$30.000. Ele tem um teto lá da quantidade, como a gente falou, de 20% ou 30%, dependendo da quantidade de filhos. E ainda assim, entende que ela também tem que colaborar. Com os R$2.000 que ela recebe, na verdade, ela deveria receber uma pensão também, independente dela ter salário. E ainda querem que com esse salário que ela receba, ela entre para custear o restante do que a criança custa. Então, assim, gente, não é à toa, né? Nossas leis, as nossas interpretações das leis, elas têm um viés de gênero. E não é um viés de gênero feminino. Exato. E aí a gente tem os estudos do SPC sobre endividamento que apresentam estatísticas reveladoras sobre o divórcio como o maior influenciador da insolvência de mulheres em todas as suas faixas etárias. Quer dizer, empobrecimento e endividamento feminino. Quantas pessoas você vê à sua volta que, quando elas deixam de ter o apoio do principal provedor da casa, às vezes nem tem mais filhos em casa, mas ainda é o principal provedor de todas as despesas da casa, e essa pessoa sai e ela acha que está fazendo muito deixando a casa, né? Mas a mulher fica lá, ela não tem como pagar essas despesas, e aí ela se endivida. Porque, de repente, ela se vê com contas que só foram tomadas a partir de um salário que não é o salário dela, que não é quanto ela ganha, ainda que ela trabalhe. Exato. Gente, os prognósticos são terríveis. A gente tem que buscar essa equidade aí urgentemente e, enfim, essas questões de manutenção financeira são imensas e, como a gente está vendo aqui, se mantém de uma forma muito aterrorizadora, assim, né, nesse universo feminino. Eu só fico mais animada porque eu vejo o protocolo de perspectiva de gênero, né, para julgamento, que traz uma série de apontamentos sobre o que os juízes devem olhar quando eles julgam esses assuntos. Inclusive fala sobre abandono material, fala sobre várias questões que atravessam a vara de família. E isso tem começado a se apropriar, a gente começa a ver os juízes olharem para isso com um olhar um pouco mais humano para a realidade. Tem até uma decisão recente, acho que tem 2 anos essa decisão, a gente está em 2025, do TJ do Paraná, que contabilizou o trabalho doméstico
de uma mãe como trabalho de cuidado na conta da pensão alimentícia. E é isso, né? Aí vai mudando muito aos poucos, né? Essa decisão deveria ser disruptiva, assim, para abrir esse caminho para essa conta mais justa, né? Porque se a gente está buscando igualdade material, está prevista na nossa Constituição, a gente precisa começar a, de fato, promover isso em todos os espaços, inclusive, principalmente esse, que é um dos grandes temas das vidas das mulheres. E complementando, eu acho que a gente tem visto também a própria academia, né, se apropriando desse assunto, porque é óbvio que a academia tem um lugar importante nisso. Você começa a ver um maior número de mulheres escrevendo sobre esses temas. E aí esses temas vão... Inclusive você, né, Ana? Se vocês quiserem ler o artigo da Ana, vou tentar achar aqui para falar. Falando mais sobre isso, porque isso é trazer ao direito a perspectiva da vida real, né? O direito não é uma coisa abstrata que você aplica dentro de uma fórmula, né? As pessoas vivem problemas reais, vulnerabilidades reais. Então, quando a gente julga, quando a gente fala, a gente tem que falar sobre efetivamente qual é a realidade. E aí agora a academia tem trazido mais isso para o dia a dia. Você vê muitas mulheres falando sobre isso. Isso tem se tornado um tema assim que vai se ampliando. O próprio trabalho doméstico, né, ganhou o Nobel da Economia 1 ou 2 anos atrás, falando sobre o valor do trabalho doméstico. E aí, assim, você vê que isso me dá um otimismo de que esses temas todos vão invadindo a academia, o judiciário, a aplicação da lei, mudando a cultura jurídica de como interpretar as coisas. Mas a principal colocação é sempre nós, enquanto operadores do direito, que direito a gente quer deixar aí, né? Que aplicação do direito, quais são as causas que como a gente atua nelas, a gente está olhando para esses vulneráveis, a gente está ajudando esses vulneráveis a serem menos vulneráveis? Ou está ajudando, né, as coisas permanecerem do mesmo jeito? A gente tem que colocar as nossas lentes das interseccionalidades, né? Entender que há muita diversidade e a gente, para trazer algum equilíbrio para essa equação aí, precisa, de fato, trazer algum peso na balança que equilibre isso e tire isso das costas das mulheres. E aí, para fechar aqui a minha fala, eu gostaria de parafrasear a Angela Davis, que ela fala sempre assim, eu não aceito mais as coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso mais aceitar. Eu acho que isso é um bom lema que a gente tem aqui, né, Bel? Com certeza. Não vamos parar e... não vamos perder a esperança. Não vamos perder a esperança, exatamente. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. No próximo episódio, vamos falar de partilha de bens e das consequências da escolha de um regime de bens, da necessidade desse planejamento, para pensar também quando o amor acaba. Quando acordar, me chama.